A música estava alta na sede da fazenda quando Benedita sentiu que era melhor não ter vindo. As luzes amarelas penduradas no telheiro, o cheiro de carne na brasa, o chão de terra batida apertado de gente dançando. E ela ali, no canto, parada na cadeira de rodas, com as mãos cruzadas no colo, fazendo aquilo que aprendeu a fazer melhor que ninguém na vida. Sorrir por fora, enquanto por dentro segurava o choro. Tinha gente que olhava e desviava. Tinha gente que olhava e cochichava. E tinha os piores, os que olhavam com aquela cara de pena, aquela cara de coitada, que para ela doía mais que qualquer riso. 25 anos, e ninguém naquela festa enxergava uma mulher. Enxergavam uma cadeira, enxergavam um peso, enxergavam a filha aleijada do seu Dionísio, sentada onde toda moça da idade dela estava rodopiando no braço de alguém. Foi quando a roda de gente abriu, e um vaqueiro de bota gasta e chapéu na mão atravessou o salão inteiro, devagar, no meio dos risos que começavam a brotar pelos cantos. Parou na frente dela, abaixou um pouco o corpo para ficar na altura dos olhos dela e estendeu a mão. Me dá a honra dessa danca, senhorita Benedita? Sim. O salão riu, riu alto. Riram dele, riram dela, riram dos dois. E Benedita, com a voz tremendo, quase não conseguiu responder. Mas eu vou parar essa cena bem aqui, porque ela merece ser contada com calma, do começo. E quem está contando essa história para você é um velho que já gastou sola de bota em estrada que você nem imagina. Passei a vida tocando boiada de fazenda em fazenda e nessa andança toda eu aprendi uma coisa. As histórias mais bonitas não são as dos fortes, são as dos que ninguém apostava nada. Então chega mais perto, deixa o velho aqui te contar essa, que é das que ficam. Porque para você entender o que aquela dança significou, você precisa voltar uns meses no tempo. Precisa entender quem era o Everaldo e o que tinha acontecido numa tarde de chuva que mudou tudo. O Everaldo era vaqueiro da fazenda vizinha, a do velho Quintino. 28 anos, ombro largo de quem trabalha desde menino, mão calejada e uma calma no jeito que não combinava com a pobreza dele. Tinha uma coisa só no mundo que ele chamava de sua de verdade. Um cavalo. Um baio chamado lavradeiro. Não era cavalo de raça, não era cavalo de papel, não valia dinheiro nenhum no mercado. Mas, para o Everaldo, aquele bicho valia mais que a fazenda inteira do seu Dionísio. Tinha sido criado por ele desde potro, mamando na mão, e os dois se entendiam só no olhar. Pois numa tarde dessas, o Everaldo estava tocando umas reses perto da divisa das terras, lá onde o mato fecha e o brejo começa. E foi nesse pedaço esquecido que o lavradeiro pisou no que não devia. Você sabe o que é uma cilada de caçador? É uma armadilha rasteira, escondida no capim, feita para prender perna de bicho. Caçador sem vergonha arma essas coisas para pegar capivara, pegar veado e nem volta para buscar. Fica lá, esperando qualquer um que passe. E o lavradeiro passou. O laço de aço fechou na canela dianteira dele com um estalo seco. E o cavalo gritou. Você já ouviu um cavalo gritar de dor? É um som que rasga o peito da gente. Não esquece nunca mais. O Everaldo voou do lombo. Tentou abrir o aço com a faca, com a mão, com tudo que tinha. Não abria. E o cavalo em pânico, puxando, se machucando mais a cada puxão, com o sangue já escorrendo na canela. O Everaldo sozinho, longe de tudo, vendo o único amigo dele se acabar ali, e sem poder fazer nada. Foi aí que ela apareceu. Benedita estava ali perto porque era o lugar dela. Pouca gente sabia, mas a moça da cadeira tinha uma adaptação numa charrete velha, puxada por um pangaré manso, e era assim que ela fugia. Fugia da pena, fugia dos olhares, fugia do peso de ser a coitada. Ia pro brejo ver os pássaros, ver a água, ficar onde ninguém ficava com cara de dó pra cima dela.
A natureza nunca olhou para Benedita com pena. E ela amava a natureza por isso. Quando ela ouviu o grito do cavalo, não pensou duas vezes. Tocou o pangaré naquela direção. E chegou na cena. O vaqueiro desesperado, o cavalo se acabando, o sangue. "Para!" ela gritou. "Para de puxar o aço, ô moço! Você está enroscando mais!" O Everaldo olhou para trás e viu uma moça numa charrete. E por um segundo, eu confesso que ele pensou o que todo mundo pensava. Essa aqui não vai poder me ajudar em nada. Mas ele estava sem opção e foi escutar. E olha o que poucos sabiam daquela moça. O pai dela, seu Dionísio, mesmo no orgulho dele, tinha dado para ela a única coisa que prendia a cabeça dela: livros, caixas e caixas de livros. E a Benedita, presa numa cadeira, viajava o mundo nas páginas. Lia de tudo. Lia de bicho, lia de planta, lia de como cuidar de ferida, de como acalmar animal em pânico. O corpo dela ficava parado, mas a cabeça dela corria solta. E naquela tarde, tudo o que ela tinha lido virou ouro. "Cobre o olho dele", ela mandou, firme. "Tira sua camisa e amarra nos olhos do cavalo. Bicho que não vê, se acalma. E para de gritar com ele, fala manso, fala baixinho, que ele sente o seu medo. Desculpe, Benedita, vou tentar, ok?" Ei, cavalinho, tá tudo bem, relaxa. O Everaldo obedeceu. Tirou a camisa, vendou o lavradeiro e começou a falar manso no ouvido do cavalo, do jeito que ela mandou. E o bicho, aos poucos, foi parando de puxar. Foi parando de se machucar. "Agora o aço", disse a Benedita. "Não tenta arrancar. Procura a trava. Toda armadilha dessas tem uma trava lateral. É onde o ferro encaixa. Acha com o dedo. Embaixo. Do lado." O Everaldo passou a mão por baixo, tateando no sangue e na lama. E achou. Uma travinha de nada, que a força nenhuma do mundo ia abrir. Mas que o dedo certo, no lugar certo, soltou num clique. O aço abriu. E o lavradeiro estava livre. Pensa nisso por um instante. Um homem forte, com toda a força do braço, não conseguiu salvar o próprio cavalo. Quem salvou foi uma moça que muita gente dizia que não servia para nada. Não foi a força, foi a cabeça, foi o que ela sabia. E o Everaldo, ajoelhado no barro, abraçado no pescoço do lavradeiro, olhou para aquela moça na charrete com um olhar que ela não via há muito, muito tempo. Um olhar sem pena nenhuma. Um olhar de respeito. "Como é seu nome?" ele perguntou. "Benedita." "Eu te devo essa, dona Benedita. Eu te devo a vida do meu cavalo." E ela, que estava acostumada a ser agradecida com pena, com aquele "que pena, coitada, mas que bom que você ajudou", recebeu pela primeira vez um obrigado de igual para igual. Ela ajudou. Ponto. Como qualquer pessoa capaz ajudaria. E sabe o que ela fez? Ela quis ir embora antes que ele pudesse oferecer pagamento, antes que aquilo virasse caridade, ao contrário. Tocou o pangaré e sumiu no mato, sem cobrar nada, sem querer nada. Só o gosto bom de ter sido útil. Mas o Everaldo não esqueceu. Um homem de bem não esquece quem salva o que ele ama. E é por isso, meu amigo, que eu preciso parar um segundinho aqui. Porque se essa história de uma moça que ninguém valorizava e de um vaqueiro que enxergou nela o que ninguém enxergava já tá te prendendo, faz uma coisa boa pro velho aqui. Deixa o seu like. É um gesto pequeno, mas é ele que faz essa história chegar em mais gente que precisa ouvir que ninguém é coitado de ninguém. Deixa o like e vem comigo, porque agora a coisa começa a esquentar. Porque aquele resgate no brejo não ficou só entre os dois. Alguém viu, e na fazenda do seu Dionísio, onde o orgulho era do tamanho da terra, ter visto a filha aleijada salvando o cavalo do vaqueiro pobre da vizinhança não ia cair nada bem. Tinha gente que não engolia o Everaldo. Tinha peão de olho gordo, tinha gente de língua comprida. E quando o Everaldo começou a aparecer na fazenda, com a desculpa de agradecer, levando uma fruta, levando uma flor do campo,
Fazendo a Benedita rir pela primeira vez em anos, esses olhos todos começaram a se estreitar. O seu Dionísio foi o primeiro a perceber. E o seu Dionísio não gostou, não porque o Everaldo fosse mau, mas porque, no fundo do orgulho dele, ele também via a filha como a coitada que precisava de proteção. E a ideia de um vaqueiro pé rapado se aproximando da menina dele acendeu nele um fogo que ia dar muito problema. Mas isso e o plano sujo que já começava a ser armado nos cantos escuros daquela fazenda. O seu Dionísio chamou a filha para conversar numa manhã dessas, na varanda da sede. Daquelas conversas que o pai acha que é para proteger, mas que machuca mais que qualquer abandono. Benedita, esse rapaz, esse tal de Everaldo, ele tá vindo demais aqui. E daí, pai? E daí que eu sei o que o homem quer. E eu não vou deixar ninguém se aproveitar de você. Olha que coisa dura de ouvir. Não foi, eu não quero que te magoem. Foi, ninguém ia querer você de verdade. Então, só pode ser interesse. O seu Dionísio nem percebeu o tamanho da ferida que abriu. Mas a Benedita percebeu. E pela primeira vez na vida, ela levantou a voz para o pai. O senhor sabe qual é o problema, pai? Não é o Everaldo. O problema é que o senhor também acha que eu sou um peso, que ninguém ia me querer pelo que eu sou. O Everaldo é o único nessa fazenda que me olha no olho, e o senhor quer tirar isso de mim também. E saiu. Tocou a cadeira para dentro de casa e deixou o velho ali, sozinho, com aquelas palavras martelando, porque verdade dita na cara tem esse poder. Ela fica ecoando. Agora, enquanto pai e filha se estranhavam, tinha outra coisa crescendo na sombra. E essa coisa tinha nome e tinha cara. O capataz da fazenda era um tal de Anísio. Homem de confiança do seu Dionísio havia anos, daqueles que conhecem cada palmo da terra, cada cabeça de gado, cada papel guardado na gaveta. E foi justamente por conhecer tudo que o Anísio sabia de uma coisa que o seu Dionísio andava esquecendo. A fazenda estava endividada. O velho tinha pego dinheiro emprestado para atravessar uns anos ruins de seca e tinha posto a terra como garantia. Estava atrasado e faltava pouco para perder tudo para o banco. O Anísio sabia disso. E o Anísio tinha um plano. Tinha um comprador de terras na região, um sujeito de fora, engravatado, chamado Dr. Lucena, que comprava a fazenda quebrada por quase nada e revendia depois por uma fortuna. O Anísio e o Dr. Lucena se acertaram nos cantos. O plano era simples e era sujo. Deixar o seu Dionísio afundar de vez, não avisar dos prazos, atrapalhar onde desce, e quando o banco tomasse a terra, o doutor Lucena comprava por uma mixaria, e o Anísio levava a sua parte por dentro. Anos de confiança, e o homem vendendo o patrão pelas costas. E aqui eu preciso te dizer uma coisa, e te fazer uma pergunta. Eu já vi muito Anísio na minha vida de estrada. Já vi homem comer na mesa do patrão por 20 anos e trair por um punhado de dinheiro. E te juro que até hoje eu não entendo direito o que faz uma pessoa fazer isso. Eu, no lugar dele, com a confiança que aquele homem tinha, eu morria de vergonha só de pensar. Mas e você? Já viu de perto uma traição dessas, de alguém de dentro? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber, porque isso eu carrego comigo até hoje, sem entender. Pensa nisso e vem que a história aperta. Porque tinha um detalhe que o Anísio não calculou. Quando ele se reunia escondido com o Dr. Lucena, achava que ninguém via. Mas tinha uma pessoa naquela fazenda que ele nunca contava como gente. Uma pessoa que ele olhava e descartava, igual todo mundo. A Benedita. A Benedita passava despercebida porque ninguém a levava a sério. Ela ficava nos cantos, ela observava, ela ouvia. E ela tinha aquela cabeça afiada de tanto ler. Numa tarde, voltando do brejo pela trilha de trás da sede, ela ouviu vozes no velho paiol.
a voz do Anísio, baixa, e uma voz de fora, fina, engravatada. E ela parou, quietinha, na sombra da charrete, e ouviu palavra por palavra. Ouviu, o velho não desconfia de nada. Ouviu, quando o banco tomar. Ouviu, a sua parte tá garantida. O coração dela disparou, mas ela não fez barulho. Não saiu acusando, não correu pro pai. Porque a Benedita era inteligente demais para isso. Quem ia acreditar nela? A coitada da cadeira, acusando o capataz de confiança de 20 anos? O pai ia dizer que ela estava inventando, que estava confusa. Não, ela ia precisar de prova. E prova ela ia conseguir do jeito dela, com paciência, com leitura, com cabeça. E foi aí, no meio dessa tensão toda, que chegou o fim do ano. E com ele, a festa. A festa de fim de ano na fazenda do seu Dionísio era tradição na região inteira. Vinha gente de todo lado. E o orgulho do velho, mesmo afundando em dívida que ele escondia de todos, fazia questão da festa grande, das luzes, da carne, da sanfona. Para fora, estava tudo bem. Por dentro, estava tudo ruindo. A Benedita não queria ir. Para quê? Para ficar de novo no canto, sendo a coitada da cadeira no meio de todo mundo dançando? Mas o pai insistiu, mais por aparência que por carinho, e ela foi. Se arrumou bonita, mesmo sabendo que ninguém ia reparar. Pôs um vestido, prendeu o cabelo. E foi pro canto de sempre. E o Everaldo estava lá. Ele tinha vindo, mesmo sem ser muito convidado, mesmo sabendo que o seu Dionísio não ia com a cara dele. Tinha vindo por um motivo só. E quando ele viu a Benedita naquele canto, com aquele sorriso de fachada que ele já tinha aprendido a enxergar por trás, ele soube o que tinha que fazer. Lembra da cena que eu te contei lá no comecinho? Pois é agora que a roda de gente abre. É agora que o vaqueiro de bota gasta atravessa o salão no meio dos primeiros risos. É agora que ele se abaixa na altura dos olhos dela e estende a mão calejada. Me dá a honra dessa danca, dona Benedita? Aceito, meu querido. Oh, meu Deus. Aceita, Benedita. Eu te amo. Que lindos. E o salão ri alto. E eu vou te confessar uma coisa. Essa é a parte da história que mais mexe comigo. Porque o riso daquela gente não era riso de alegria. Era riso de quem precisa diminuir o outro para se sentir maior. E o Everaldo, parado ali, de mão estendida, aguentando a risada toda sem abaixar a cabeça, era o homem mais digno daquele salão inteiro. A coragem dele não estava em enfrentar Boi Bravo. Estava em atravessar o riso de 50 pessoas para honrar uma mulher que todos tinham desonrado com a indiferença. Mas eu não posso dançar, ela sussurrou, com os olhos cheios d'água. Você tá vendo, Everaldo? Eu não posso. E o Everaldo sorriu. Aquele sorriso calmo dele. Quem disse que dança é com a perna, dona Benedita? Dança é com o que a gente sente. E sabe o que ele fez? Ele não puxou ela para ficar de pé, num milagre de novela que não existe. Não, ele segurou as duas mãos dela, firme, e começou a rodar a cadeira de rodas no ritmo da música. Devagar, com cuidado. Rodando ela pelo salão, de mãos dadas, olhando no olho dela, como se aquela cadeira fosse o salão de baile mais bonito do mundo. E o riso foi morrendo. Um por um, foram calando. Porque tem coisa que cala a zombaria de qualquer um. É ver a verdade dançando na frente da cara. A sanfona seguiu tocando. E no meio do terreiro, sob as luzes amarelas, um vaqueiro pobre rodava a filha cadeirante do patrão numa dança que ninguém ali ia esquecer pelo resto da vida. A Benedita, que tinha entrado naquela festa para ser a coitada do canto, estava no centro de tudo. E pela primeira vez, todos os olhos nela não eram de pena. Eram de espanto. Eram de respeito. Alguns, de vergonha. O seu Dionísio assistiu a tudo da varanda, de braços cruzados, calado.
E aconteceu uma coisa no peito daquele velho orgulhoso que ele não esperava. Ele viu a filha sorrir. Sorrir de verdade, daquele jeito que ele não via desde que ela era menina, antes do acidente que tirou as pernas dela. E pela primeira vez, o seu Dionísio se perguntou se o peso que ele carregava era a filha, ou se era o próprio orgulho dele. Mas o orgulho de homem velho é osso duro de roer. Não quebra numa noite. E enquanto a dança encantava o terreiro, lá nos cantos escuros, o Anísio observava tudo com outros olhos. Porque a aproximação entre a Benedita e o Everaldo era um problema para o plano dele. Gente apaixonada presta atenção. Gente feliz cuida do que é seu. E o Anísio precisava daquela fazenda distraída, desavisada, afundando quietinha. Aquele vaqueiro intrometido e aquela moça esperta demais podiam estragar tudo. E foi ali, naquela festa, vendo os dois dançarem, que o Anísio decidiu apressar o golpe. E decidiu também que, se preciso, ia tirar o Everaldo do caminho. Nem que fosse na força. A noite mais bonita da vida da Benedita era também a noite em que o perigo de verdade começava. Mas o que aquele capataz não sabia, o que ninguém naquele salão sabia, é que tinha uma moça de cadeira de rodas guardando um segredo. E que a cabeça que salvou um cavalo no brejo estava prestes a salvar muito mais que isso. A virada começou com papel. Não com tiro, não com briga. Com papel. A Benedita tinha ouvido o suficiente no paiol para saber o que procurar, mas faltava a prova. Então, ela fez o que sabia fazer melhor que ninguém. Usou a cabeça e usou a paciência. Sabe onde o seu Dionísio guardava os documentos da fazenda? Numa escrivaninha velha no escritório, que ninguém mexia. E quem é que passava horas e horas sozinha em casa, sem ninguém dar atenção, enquanto todo mundo achava que ela só lia romance? A coitada da cadeira. Ela entrou no escritório numa tarde quieta, abriu as gavetas e começou a ler. Contrato de empréstimo, carta de banco, prazo de vencimento, escritura da terra. Tudo aquilo que o pai escondia, que o pai tinha vergonha de mostrar, ela leu palavra por palavra. E foi juntando as peças. O empréstimo atrasado, a garantia em cima da terra, o prazo final chegando, e o nome de uma pessoa que aparecia onde não devia aparecer. O Anísio tinha procuração para tratar com o banco em nome do seu Dionísio. O velho, que mal sabia ler letra miúda, tinha assinado dando ao capataz o poder de falar pelo banco. E o Anísio usava esse poder para esconder os avisos, atrasar os pagamentos de propósito, empurrar a fazenda para o buraco. Tava tudo ali. Mas a Benedita sabia que papel sozinho não bastava contra a palavra de um homem de confiança. Ela precisava pegar o Anísio na boca do caixa. E para isso, ela armou. Você consegue imaginar a frieza daquela moça? Sozinha, sem poder andar, contra um capataz e um comprador de terras engravatado, ela bolou um plano. Mandou um recado, pelas mãos de uma cozinheira de confiança, fingindo ser do Dr. Lucena, marcando um encontro no paiol para acertar os últimos detalhes, e avisou só 2 pessoas, o Everaldo e o pai. Custou convencer o seu Dionísio. O velho não queria acreditar. 20 anos de Anísio, como é que ia ser traição? Mas a Benedita olhou para o pai e disse uma coisa que furou o orgulho dele de uma vez. Pai, o senhor passou a vida achando que eu não enxergava nada da cadeira. Pois é da cadeira que eu enxerguei o que o senhor, de pé, não viu. Confia em mim uma vez só. E o velho, calado, foi. Esconderam-se no escuro do paiol, os 3. E o Anísio chegou, achando que ia encontrar o Dr. Lucena. Mas encontrou o vazio. E começou a falar sozinho, impaciente. E aí o Everaldo acendeu o lampião. O seu Dionísio deu um passo à frente. E o Anísio, pego de surpresa, fez o que homem encurralado faz. Tentou negar.
Mas a Benedita tinha os papéis no colo e começou a ler em voz alta, calma, cada prova, a procuração, os avisos do banco que sumiram, as datas e, por fim, soltou o nome do Dr. Lucena e o valor combinado por baixo do pano. O Anísio foi ficando branco. E o seu Dionísio, que tinha entrado naquele paiol ainda duvidando, saiu de lá com o rosto duro de quem acabou de ver a própria cegueira. Olha, eu não gosto muito de me meter na história que eu conto, mas dessa vez eu vou abrir uma exceção, porque eu fiquei pensando muito nisso. Tem gente que passa a vida medindo o valor dos outros pela força do braço, pelo tamanho da posse, pelo que a pessoa aparenta. E erra feio. Erra porque o valor de uma pessoa mora num lugar que olho preguiçoso não alcança. Aquele velho precisou quase perder tudo para enxergar que a coisa mais valiosa da fazenda dele não estava no curral nem na escritura. Estava sentada numa cadeira de rodas e ele tinha passado anos chamando de peso. Eu, no lugar dele, queria ter enxergado antes. Mas a gente é assim, né? Só vê o tesouro quando quase perde. O Anísio foi despachado da fazenda e o doutor Lucena, com o esquema exposto, sumiu antes que a polícia se interessasse por ele. Mas o estrago da dívida ainda estava lá. Saber da traição não pagava o banco. E o prazo estava em cima. E é aqui, meu amigo, que entra um personagem que eu ainda não te apresentei direito. Um cavalo. Mas não um cavalo qualquer. O seu Dionísio tinha, no melhor pasto da fazenda, um animal que era o orgulho da vida dele. Um andaluz. Chamava Soberano. Pelagem tordilha. Daquele cinza que parece prata quando bate o sol. Crina longa e ondulada caindo no pescoço. O velho tinha comprado aquele cavalo nos tempos bons. E nem nos piores momentos da seca ele teve coragem de vender. Era teimosia, era vaidade. Mas era também a última joia que restava. E aqui deixa o velho tropeiro parar a história um instante para te contar de onde vem um bicho desses, porque vale a pena saber. O andaluz não é cavalo de ontem. É uma das raças mais antigas que o mundo conhece, com mais de 4.000 anos de história, lá das bandas da Andaluzia, no sul da Espanha. Tem quem diga que já aparecia desenhado em pintura de caverna, de tão antigo. Foi cavalo de rei, foi cavalo de guerra, foi montaria de nobre nas cortes da Europa. E foi um dos cavalos que cruzaram o mar nas mãos dos colonizadores e ajudaram a formar quase toda a cavalhada das Américas. Por isso chamam ele de cavalo colonizador. Boa parte do sangue dos nossos cavalos brasileiros, do crioulo ao manga larga, tem uma gota de andaluz lá no fundo da raça. E não é só beleza, não. O andaluz é bicho de cabeça boa. Dócil, inteligente, leal, valente, daqueles que aprendem rápido e se apegam ao dono. Aguenta o trabalho, aguenta o calor e ainda dança no adestramento como poucos no mundo. Tordilho é a pelagem mais comum, mas tem castanho, tem preto também. E para você ter ideia do valor, um andaluz desses, registrado, com papel e linhagem boa, não sai por menos de 5, 10, 15 mil reais. Um bem-nascido passa muito disso. Era esse o tesouro que estava parado no pasto do seu Dionísio, enquanto ele se afogava em dívida por orgulho de não pedir ajuda. E foi a Benedita, Eu sei o que podemos fazer. de novo, quem viu a Este saída. é o caminho. Não há outra solução. Não vou vender Soberano. De jeito nenhum. Foi a cabeça dela trabalhando outra vez. Ela tinha lido sobre leilão de cavalos finos, sobre o valor que um andaluz de boa linhagem alcançava nas mãos certas. E ela disse para o pai: a gente não vende escondido, com vergonha. A gente anuncia. A gente leva o Soberano para o maior leilão da região, com a cabeça erguida, e deixa o valor dele falar. E foi o que fizeram. O Everaldo preparou o Soberano como nunca. Escovou aquela crina prateada até brilhar e levou o animal para a pista de cabeça erguida. E o andaluz
sentindo a importância do momento como o bicho bom sente, desfilou. E os lances subiram. Subiram muito. Subiram até passar de tudo que o seu Dionísio devia ao banco. Um cavalo só, criado com amor, salvou a terra inteira que 50 peões não conseguiram salvar. A fazenda foi salva. A dívida paga. E o seu Dionísio, com o dinheiro na mão e a terra livre, fez a única coisa que faltava fazer. Procurou a filha, e aquele velho de orgulho duro como pedra se ajoelhou ao lado da cadeira dela, pegou as duas mãos dela e chorou. Pediu perdão. Perdão por cada coitada, por cada vez que olhou para ela e viu um peso em vez de ver a mulher mais forte e mais inteligente que aquela fazenda já tinha conhecido. E o Everaldo? O Everaldo casou com a Benedita na primavera seguinte. E o seu Dionísio, que um dia não queria o vaqueiro pé rapado perto da filha, entregou a mão dela com orgulho, porque ele aprendeu, tarde, mas aprendeu, que riqueza de homem não se mede em terra, se mede em caráter. E daquilo o Everaldo tinha de sobra. A Benedita nunca mais foi a coitada da cadeira. Virou a mulher que salvou a fazenda. E quando algum peão novo chegava e olhava para ela com aquela velha cara de pena, tinha sempre um veterano por perto para dizer: cuidado com o que você pensa dessa moça. Foi ela quem segurou tudo isso de pé. E aqui, o velho tropeiro vai se despedindo de você. Essa história me ensinou de novo uma coisa que a estrada já tinha me ensinado 1000 vezes, mas que a gente sempre esquece. Nunca, jamais, meça o valor de uma pessoa pelo que ela não pode fazer. Mede pelo que ela é. Porque os braços mais fortes daquela fazenda não salvaram nada. Quem salvou foi a cabeça e o coração de quem todos subestimaram. O mundo tá cheio de gente sentada num canto que ninguém tira para dançar e que carrega dentro de si a solução de tudo. Talvez só falte alguém com a coragem do Everaldo de atravessar o salão e estender a mão. Se você gosta de histórias emocionantes e educativas como esta, se inscreve aqui com a gente. É a inscrição de vocês que mantém vivas essas histórias de gente simples, de gente boa, de gente que o mundo quase esqueceu. Se inscreve, ativa o sininho e fica comigo, que história boa de campo eu tenho muita ainda para te contar. Estou deixando mais uma história interessante aqui na tela final. Dá uma olhada.